blockchain. Eu acho que para as pessoas entenderem o que é a Web3, elas têm que entender o que é a blockchain. Né? Blockchain é um livro-razão descentralizado, uma infraestrutura de fato, e que tudo que é registrado ali fica registrado de forma imutável, descentralizada e transparente. Só que Qualquer pessoa consegue checar, né? Numa blockchain pública, sim. Uhum. Né? Só que o mais importante é que depois do advento da blockchain, eles criaram contratos inteligentes, que não são contratos e nem são inteligentes. São programas de computador que têm esse nome de smart contract, mas de fato são programas que automatizam operações. Então vou te dar um exemplo muito simples. Uns anos atrás a gente achava que a uberização era fantástico, era o máximo da inovação. Só que você tem... a título de exemplo, uma empresa como o Airbnb, que tem faturou 25 bilhões de dólares em um ano, sem ter um único quarto. E você tem um único contrato inteligente, que faz exatamente tudo o que ela faz. Então ele loca o imóvel, paga o proprietário, te executa se você não pagar, e um único contrato inteligente. O proprietário recebe mais, quem loca mais barato, porque um contrato automatizou essa operação toda, tirando o intermediário de uma operação gigantesca. Né? Então isso é só um exemplo, esse projeto já existe. Né? Se chama Travala, tem outros para tudo que você imaginar. Então você automatiza operações e você passa a não depender de um terceiro gerando confiança, que é o que a gente faz. A própria blockchain, ela gera confiança, porque ela traz essa imutabilidade, essa possibilidade de você transacionar diretamente com a blockchain trazendo essa confiança. Eu vou te fazer uma pergunta. Vai. Você já comprou um imóvel, um carro, né? Já. Quando você chega na mesa e fala assim, quem transfere bem? Eu transfiro bem ou você me paga primeiro? Como é que tu resolve, Igor? Como é que tu vai? Cara. No já. Não. Como é que a gente resolve? A gente paga o intermediário para ser o provedor de confiança, que ganha um FII bem substancial ali no meio, porque não existe, a gente precisa de um terceiro para prover a Isso confiança. acontece em várias paradas, na verdade. Item de Dota. Tá? Aí os caras fazem assim. Qual a Esse é o solução caso para clássico. isso? Qual a solução para Tu isso? joga Dota? Não, mas eu manjo um pouquinho. Então, A solução para isso é blockchain. Esse desafio se chama Delivery versus Payment. E você tem em blockchain um contrato inteligente, que faz uma transação atômica. Então tem um contrato ali no meio automatizado, você transfere para o contrato, eu transfiro o contrato. Cumpridas ambas as transferências, ele automaticamente transfere o bem. Então a gente não precisa de um intermediário aqui para fazer isso. Né? Isso é o que o Drex vai proporcionar, né? por exemplo. Né? A gente vai ter essa automatização dos contratos inteligentes, componibilidade, tudo isso porque a gente vai estar usando uma infraestrutura em blockchain. Mas eu vou te cutucar aqui, já que o Igor falou que a gente não está se interrompendo. Você falou do caso de uma troca atômica Uma de um transação imóvel. atômica. Mas o bem sendo físico, no mundo real, você não tem como garantir que a transação Não, foi a feita gente ainda dentro da não blockchain, tem, né? mas assim, a gente tem oráculos, né, que vão fazer essa transação e vai criar uma infraestrutura Que são esses regulatória. Os oráculos são protocolos, né, um programinha que traz as informações do mundo real para a blockchain e vice-versa. Então, assim, ela mantém atualizadas as informações. Então, se eu fizer essa transação atômica com ele do imóvel, no momento que isso for possível, de forma regulatória, automaticamente o gravame vai ser registrado, o imóvel vai passar para o nome dele, porque isso a gente vai ter uma infraestrutura para isso, né? E é isso que o Drex está buscando trazer, que é essa infraestrutura de tokenização no mundo real. O oráculo é o nome técnico de um agente que puxa informação do mundo físico e coloca dentro da blockchain. Então, nesse caso que você transaciona um apartamento, você tem um título que representa a propriedade daquele apartamento que está em cartórios, em algum registro no mundo físico aqui. E isso precisa ser espelhado na blockchain. E aí, dentro da indústria, tem um pouco dessa discussão. De um lado, muita gente animada com o avanço do setor de ativos físicos. Tipo, quando que a gente vai estar transacionando imóveis, carros e outras coisas na blockchain? Quando que eu vou conseguir pegar crédito contra a minha casa? Que é uma coisa que todo mundo faz na vida real. Em cripto você ainda não consegue fazer. E aí tem um pessoal que se empolga muito com isso. E do outro lado tem uma galera que acha que não. Que esse problema do oráculo, de você sempre depender de uma ponte com o mundo real, né? Alguém que diga o AP foi transferido, o cara deu calote. Que esse problema do oráculo sugere que a gente vai conseguir pegar crédito contra os nossos bens, mas não contra os nossos bens físicos, e sim contra os nossos bens digitais, nossos itens de Dota, nossos itens de outros jogos. Então, enquanto tem um pessoal que está... E os dois approaches, para mim, são certos. Enquanto tem um pessoal que está trabalhando para tokenizar bens físicos, tem um pessoal que está trabalhando mais na linha de não, esquece isso, vamos olhar lá para frente e criar uma infraestrutura financeira em torno dos bens digitais. entendi. Eu acho que um negócio legal sobre os oráculos, né, assim, de falar também pra galera que não entende muito de blockchain, assim,
A blockchain muitas vezes é vista como essa entidade, né? Ah, tá na blockchain, né? As blockchains, elas são sistemas, né? E como qualquer sistema, elas têm limitações, né? E as blockchains, elas são sistemas herméticos, né? A blockchain da Solana não fala com a blockchain do Ethereum naturalmente, né? De forma nativa, né? Assim como a blockchain do Ethereum, ela não sabe qual é a cotação dólar real, ela não sabe qual é a taxa Selic, né? Assim, a gente for falar de aplicações financeiras. Aí que entram os oráculos, né? Assim, tipo, trazendo informações do mundo real, on-chain, e isso, obviamente, finanças descentralizadas. Pô, tem muitos casos de uso interessantes sobre isso. Essas que eu falei agora são algumas, né? Mas até tem outros tipos também. E tem na questão da interoperabilidade também, tem as famosas pontes, né? As bridges, né? Que são basicamente empresas, né? Que criam pontes, literalmente, entre as blockchains. E aí, acho que vale fazer aquele ponto para o que a gente estava falando antes, né? Assim, a gente está nessa fase dos protocolos, né? Lembra assim, a gente tinha aquelas internets, uma numa faculdade, outra no centro de pesquisa. Como é que a gente conecta essas intranets e cria uma internet, né? Então, todo esse ferramental que a gente está falando aqui, de conectar blockchains, de trazer informações on-chain, off-chain para on-chain, né? Isso tudo é infraestrutura, isso tudo é Web3, é isso tudo que a gente está vendo agora, com a grande diferença do ownership, né? Que agora você pode ser dono desses protocolos e, enfim, e se beneficiar dessa evolução desse mercado, né? Bom, e aí a gente estava falando como a Web3 é uma evolução natural, da internet, caminharia para lá naturalmente, assim como caminhou. Nesse sentido, cara, por que assim por que tem uma você que me ensinou isso mais cedo, tem infraestrutura, mas não tem usuário? O que tá faltando para a galera prestar mais atenção na Web3 e, sei lá, de repente se aproveitar dos benefícios ou até, sei lá, das oportunidades de negócio que vem junto? Eu acho que sim. Essa é pra todo mundo, viu? Eu ia até falar isso, assim, eu adoraria ouvir a resposta de todo mundo para isso, porque realmente essa pergunta é simples, mas a resposta é muito complexa e tem várias nuances, né? Você acha que a Web3 é uma evolução inevitável, né? Web 2 ou não? Inevitável talvez seja forte, né? Mas eu acho que é uma evolução muito natural, como ele falou. Eu acho que é natural. Agora, assim, para tua pergunta, assim, eu acho que, como o Felipe falou, né? Por definição, esse é um ecossistema muito financeirizado, digamos assim, né? Você tem que entender algumas dinâmicas para entender o que você está, de fato, interagindo com, né? Assim, não tem que, né? Você deve, né? Sempre estimula essa. Pô, todo mundo aqui assina contrato sem ler, mas você sabe que o que você deveria fazer é ler o contrato. Mas eu acho que ele perguntou das barreiras, né? Exato. Eu acho que, na verdade, é uma evolução natural da tecnologia, mas assim como a gente teve com a internet, não sei se vocês pegaram a internet de escada de tudo, não fala da idade. Não, da escada eu peguei um pouquinho. Mas assim, a UX, né? As barreiras são uma experiência do usuário. Eu acho que isso hoje já está sendo equalizado. Hoje você tem abstração de carteira e tal, a coisa está ficando muito mais simples, muito mais parecida com os aplicativos que a gente usa no dia a dia. Exato. Então acho que o que falta para adoção é isso. A gente já está usando a infraestrutura sem saber. N casos, né? Eu posso citar aqui em qualquer indústria N casos que a gente está usando sem saber. Nossa carteira de identidade nova é em blockchain no Brasil. Quer ver um exemplo também que é super legal? O Pix, cara. O Pix, ele é muito parecido com uma infraestrutura de blockchain, né? Ele é um conjunto de transações criptográficas, né? Você assina criptograficamente aquela transação. Só que a forma como ele foi feito ali tem uma abstração muito interessante, que é justamente a abstração da sua chave privada, né? Então você tem uma conta no banco e o banco ele faz a gestão da sua chave privada. Então toda vez que você... O que é uma chave privada, né? É uma senha, é uma senha criptográfica, né? Para você confirmar que aquela transação foi feita por você mesmo, vamos falar assim, tá? Você sabe disso para pagar um Pix ali no Banks? Não, eu só pego no Pix do cara. Qual que é o teu Pix, Você pega irmão? a chave aleatória, você pega um e-mail e vai, tá? Então, o que é isso? Isso é uma UX muito bem executada, que é o que o Francisco falou. Isso, sem dúvida, é uma das barreiras, né? Se você pega assim, como é que é a experiência do Pix na Web3? Você entra numa corretora, cria uma conta, faz um onboarding ali, você entra lá, faz um depósito de Pix, você agora tem real
né, um saldo virtual de real naquela conta. Aí você quer comprar um real tokenizado, aí você vai lá e compra uma stablecoin de real, ou você compra uma stablecoin de dólar. Aí você transfere essa stablecoin de dólar para uma carteira Web3. Opa, eu tenho que criar uma carteira Web3. Aí você cria uma carteira Web3. Você tem que fazer a gestão da chave. Aí depois você tem que aprender a assinar uma transação em Web3. Né? Então, assim, olha quantos passos a mais você tem, tá? Então, isso aqui já mostra um dos grandes fatores de complicação para a adoção, além dessa questão da financiarização desses modelos, né? Dessas moedas que são temáticas, né? Como eu estava falando. Assim, eu diria que esses são os dois principais. Assim. Eu hoje em dia tenho uma visão mais, talvez até cínica, não sei se cínica é a palavra certa, no sentido de que as pessoas começam a usar quando precisam. Né? Então você perguntou antes sobre a evolução e sobre a inevitabilidade. Eu acho que a Web3, essa fase nova da internet, é um acidente da história. Não era para acontecer. Só que aí veio um louco lá sob o nome de Satoshi Nakamoto, abençoado seja a alma dele, e bifurcou a história. Sabemos que esse cara morreu, pelo menos? A gente não sabe nem se é um cara, se é uma mulher, cara. Se é um grupo. Nossa, deve ser muito... acho que é um... Esse maluco é muito... Esse ser é muito brabo. Entidade. O cara mais brabo da história, né? Da nossa história recente aqui. Mas tem uma história interessante antes disso, né? Porque em 2003 ele já tinha uma moeda digital nos moldes do Bitcoin, chamada BitGold. E inclusive se reuniram numa ilha do Caribe. Só que eles eram... Todo mundo sabia quem eram as pessoas. Né? A grande diferença do Bitcoin, uma delas, mas a principal, é que eles resolveram justamente criar esse pseudônimo. Isso, na minha visão, pode não ser, mas assim, é o que eu acho que aconteceu. Então a coisa aconteceu de forma descentralizada. Eles não têm esse ponto de fragilidade que é uma pessoa que está ali viva, que podia ser, enfim... Pressionada, de alguma razão. De alguma forma. Então, assim, é o único projeto, de fato, realmente descentralizado. O Bitcoin é o maior exemplo, único, na verdade, na minha visão, de descentralização total que a gente tem. A gente tem centenas de milhares de computadores rodando a rede e provendo confiança e segurança para a rede, mas todo mundo é anônimo ali. Igor, você entende o valor disso? O que isso significa na prática? Ser tão descentralizado? O que isso significa na prática? Cara, imagina assim, um servidor do Itaú, tá? Ou banco qualquer, tá? Sem citar nomes, desculpa, citei. Mas um servidor qualquer, vou até sair de banco então, vou falar de uma empresa de streaming qualquer. Tá. No começo, né, as pessoas tinham seus servidores ali rodando e tal. E aí entendeu-se que, ter um servidor só é muito perigoso, né? Vamos fazer o quê? Uma redundância, né? Um backup. E aí, então vamos fazer um servidor que roda aqui no Brasil, um servidor que roda na Argentina, talvez não seja um bom exemplo, mas nos Estados Unidos, vai. Mas isso é suficiente? Não, vamos botar o servidor na Alemanha também, no Japão e beleza. Aí você bota um em cada continente, opa, tô tranquilo agora, se pegar fogo em um, né, eu tenho uma cópia fidedigna do outro, entra no... beleza, estourou uma bomba atômica, tá? Acabou a América, tá bom, tem na China, tem na Europa. Imagina você ter 30 mil cópias disso. Né? Essa é a ordem de grandeza da descentralização do Bitcoin. E o que isso significa na prática? Significa segurança. Assim. Isso é o sistema de pagamentos mais seguro, né? Porque ele tem 30 mil cópias, ele roda desde 2009, nunca parou para manutenção, nunca falhou uma transação. E tá aí, não tem 24/7. Um fato interessante, o pessoal fala assim, mas esse negócio de cripto é novo e tal. Cara, o Bitcoin já tem mais horas de pregão do que a Nasdaq, assim, pelo fato dele ser 24/7. Assim. Então, assim, quando você começa a olhar assim, os fatos, né, sobre a indústria, etc., e refletir realmente sobre o significado disso, o fato de você conseguir transferir recursos 24/7 sem limite, o que é bom e ruim, né? Tem grandes responsabilidades também ao ter esse grande poder, mas o fato de você não estar sujeito a algum tipo de censura, você não está sujeito a banco central, você não está preso a uma entidade centralizadora. Né? Isso tudo é muito poderoso, assim, né? Você ser autossoberano, né? Você ser enfim, você ser o dono do seu próprio dinheiro, né? Você fazer a custódia do seu dinheiro no nível de complexidade social que a gente tem hoje. Né? A gente não está mais na época das cavernas ali, que você carregava tudo que era teu, né?